Leitura da Bíblia, dia 22 de março. Livro de Números, capítulo 34 e 35. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versículo 12 ao 28. Livro dos Salmos, capítulo 65. Provérbios de Salomão, capítulo 11, versículo 23. Seja muito bem-vindo ao canal Bíblia em Foco 66. Inscreva-se, deixe o seu joinha, não esqueça de ativar as notificações, comente e compartilhe. Vamos para a nossa leitura de hoje. Livro de Números, capítulo 34. Os confins da terra. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra de Canaã, será esta a que vos cairá em herança, a terra de Canaã segundo os seus limites. A região sul vos será desde o deserto de Zim até os limites de Edom, e o limite do sul vos será desde a extremidade do mar Salgado para o lado oriental. Este limite vos irá rodeando do sul para a subida de Acrabim e passará até Zim, e as suas saídas serão do sul a Cades Barneia, e sairá a Azadá e passará a Asmon. Rodeará mais este limite de Asmon até o ribeiro do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. Por vosso limite ocidental tereis o mar grande, este vos será a fronteira do ocidente. Este vos será o limite do norte, desde o mar grande marcareis ao monte Ó. Desde o monte Ó marcareis até a entrada de Ramate, e as saídas deste limite serão até Zedade. Dali seguirá até Zifron, e as suas saídas serão em Azaenã. Este vos será o limite do norte, e por limite do lado oriental marcareis de Azaenã até Sefã. O limite descerá desde Sefã até Ribla, para o lado oriental de Aim. Depois descerá este e irá ao longo da borda do mar de Quinerete para o lado oriental. Descerá ainda ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no mar Salgado. Esta vos será a terra segundo os limites de seu contorno. Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: esta é a terra que herdareis por sortes, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e meia tribo. Porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam também a meia tribo de Manassés, já receberam a sua herança. Estas 2 tribos e meia receberam a sua herança deste lado do Jordão, na altura de Jericó, do lado oriental. Os homens que devem repartir a terra. Disse mais o Senhor a Moisés: são estes os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança: Eleazar o sacerdote e Josué filho de Num. Tomareis mais de cada tribo um príncipe, para repartir a terra em herança. São estes os nomes dos homens: da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde; da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislon; da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buqui, filho de Jogli; dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Aniel, filho de Éfode; da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Sifã; da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe
Elisafã, filho de Parnaque. Da tribo dos filhos de Issacar, o príncipe Paltiel, filho de Azã. Da tribo dos filhos de Azé, o príncipe Aiude, filho de Selomi. Da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. A estes o Senhor ordenou que repartissem a herança pelos filhos de Israel na terra de Canaã. Números capítulo 35, as cidades dos levitas. Disse mais o Senhor a Moisés, das campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Dá ordem aos filhos de Israel, que da herança da sua possessão deem cidades aos levitas, em que habitem, e também em torno delas dareis aos levitas arredores para o seu gado. Terão eles estas cidades para habitá-las, porém os seus arredores serão para o gado, para os rebanhos e para todos os seus animais. Os arredores das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor. Fora da cidade, do lado oriental, medireis 2000 côvados. Do lado sul, 2000 côvados. Do lado ocidental, 2000 côvados. Do lado norte, 2000 côvados. Ficando a cidade no meio, estes lhe serão os arredores das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, 6 haverá de refúgio, as quais darei para que nelas se acolha o homicida. Além destas, lhe dareis 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arredores. Quanto às cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, se for numerosa a tribo, tomareis muitas. Se for pequena, tomarei poucas. Cada um dará das suas cidades aos levitas, na proporção da herança que lhe tocar. 6 cidades de refúgio. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando passar do Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outras cidades, que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida, que matar alguém involuntariamente. Estas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. As cidades que derdes serão 6 cidades de refúgio para vós outros. 3 destas cidades dareis deste lado do Jordão, e 3 dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão de refúgio estas 6 cidades, para os filhos de Israel e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que mata alguém involuntariamente. Execução do homicida. Todavia, se alguém ferir a outrem com instrumento de ferro, e este morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir a outrem com pedra na mão, que possa causar morte, e este morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir a outrem com instrumento de pau que tiver na mão, que possa causar morte, e este morrer, é homicida. O homicida será morto. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Se alguém empurrar a outrem com ódio, ou com mau intento, lançar contra ele alguma coisa, e ele morrer, ou por inimizade o ferir com a mão, e este morrer, será morto aquele que o feriu. É homicida. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Privilégios oferecidos pelas cidades de refúgio. Porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem mau intento, ou não vendo, deixar cair sobre ele alguma pedra que possa causar-lhe a morte, e ele morrer não sendo ele seu inimigo, nem o tendo procurado para o mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo estas leis, e livrará o homicida da mão do vingador do sangue,
e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com o santo óleo. Porém, se de alguma sorte o homicida sair dos limites de sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites dela, e o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na sua cidade de refúgio, até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte deste, o homicida voltará à terra da sua possessão. Estas coisas vos serão por estatuto de direito a vossas gerações, em todas as vossas moradas. Todo aquele que matar a outro será morto, conforme o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Não aceitareis resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte. Antes será ele morto. Também não aceitareis resgate por aquele que acolher a sua cidade de refúgio, para tornar a habitar na sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Assim profanareis a terra em que estáis, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitais, no meio da qual eu habito, pois eu sou o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versículos 12 ao 28. A cura de um leproso. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram num leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam: Hoje vimos prodígios. A vocação de Levi.
Texto também encontrado em Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, versículo 13 ao 14. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Livro dos Salmos, Salmos capítulo 65. Ações de graças pelas bênçãos das searas. Ao mestre de canto de Davi, cântico. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu, que escutas a oração, a ti virão todos os homens por causa das suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu não-las perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproxima de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça. Ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolidas os montes, cingido de poder. Que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra, teme os teus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões, regando-lhes os sucos, aplanando-lhe as leivas. Tu a amolece com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros, os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Provérbios de Salomão, capítulo 11, versículo 23. O desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectação dos perversos redunda em ira.